primeira consulta no ginecologista continua no século XXI sendo um tabu, né, professor? Parece que a mãe ou o pai que assume levar a filha no ginecologista está assumindo que ela está virando mulher, né, e isso fere um pouco, né, essa caminhada de cuidado que os pais têm com as crianças e continuam tendo com os adolescentes, né? Eu, enfim, costumo orientar as mães das minhas pacientes que tragam a menina assim que ela menstruar. Se ela não tiver nenhum outro problema, não tiver um corrimento vaginal, algum desconforto mais importante, não tiver algum incômodo com o crescimento das mamas, ela pode vir a partir da menstruação. As meninas, diferente dos meninos, elas acabam tendo muitos sintomas durante a adolescência por conta mesmo da própria fisiologia menstrual, tensão pré-menstrual, cólicas menstruais. Então, é importante um acompanhamento nessa fase da vida delas e também é um momento de esclarecimento. As meninas estão cada vez mais curiosas, né? Existe uma informação aí importante disseminada na internet, em todos os lugares, sobre questões da sexualidade, questões da transformação do corpo, e eu acho que é importante ela ter um momento para conversar com alguém que entende disso e que vai poder explicar para ela de uma forma simples e segura, né, os cuidados que ela tem que ter com tudo isso. Então, eu acho que esse momento não é um momento igual para todas as meninas, né? Mas a partir da primeira menstruação, eu acho que é um momento importante para a gente ter esse primeiro contato maior de que a filha vai ter os seus problemas esclarecidos e vai ter uma oportunidade da gente conversar muito sobre várias questões aí voltadas para a sexualidade, para a anticoncepção, para a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, quando a mãe vem, entra junto na sala e ouve a gente conversar de que, enfim, daqui um tempinho nós vamos precisar falar disso, né? São meninas que vão muito melhor depois, né? Eu continuo recebendo ainda hoje meninas que vêm escondidas da mãe, com uma amiga, com uma tia, que marcam e pedem, pelo amor de Deus, para não contar para a mãe, que estão precisando de uma anticoncepção. Essas meninas, enfim, poderiam ter tido um desfecho bastante ruim, na sua vida, se não tivessem tido o apoio de alguém ali próximo, mas, em geral, essa pessoa é a mãe, né, que precisa estar presente nessa hora, e a gente precisa entender que nossos filhos vão crescer, vão ser independentes, e cada vez mais as mulheres têm aí a possibilidade, né, de ter uma vida sexual ativa, de se proteger, mas de ser donas dos próprios narizes, né, professor? Eu gosto muito, assim, porque é um primeiro momento de contato. Às vezes, eu nem faço grandes exames, não faço exame ginecológico, nada, a gente bate só um papo, né, para entender o que ela está sentindo, se existe algum sintoma associado ali à menstruação, como ela entende essa questão menstrual na vida dela, e a gente se surpreende, às vezes, com a maturidade de certas meninas, assim, que já estão fazendo uma conexão positiva com a menstruação, porque isso é uma outra questão que hoje me aflige um pouco, assim, a gente tem hoje métodos de suspender a menstruação, com pouco hormônio e tal, de forma bastante tranquila, e cada vez mais as meninas não querem menstruar, né? E outras vezes você sente que não, que elas acham que é uma coisa natural. Então, acho que esse primeiro momento é um momento de explicar, né, o que está acontecendo com elas do ponto de vista fisiológico, né, explicar por que ela menstrua, toda a questão da ovulação, da possibilidade de gravidez, né, de dizer que o corpo dela funciona assim porque ela um dia vai gerar, se ela quiser, um bebê, e aí ela entendendo tudo isso, as coisas vão ficando mais simples e mais fáceis também, né? Porque senão ela acaba criando na cabecinha dela aquela ideia de que é uma coisa muito chata, horrível, porque ela vai ficar sangrando, tendo que usar uma fralda alguns dias por mês, vai ter cólica, vai ter dor de cabeça, não vai se sentir bem aqueles dias, e a gente precisa tirar um pouco essa ideia, né? Trazer a ideia de que o funcionamento do nosso sistema reprodutivo e a menstruação é um sinal de bom funcionamento dele, é uma coisa maravilhosa, né? E que vem para um bem
incrível o dia que ela quiser ser mãe, da possibilidade de gravidez, né? De dizer que o corpo dela funciona assim porque ela um dia vai gerar, se ela quiser, um bebê, e aí ela entendendo tudo isso, as coisas vão ficando mais simples e mais fáceis também, né? Porque senão ela acaba criando na cabecinha dela aquela ideia de que é uma coisa muito chata, horrível, porque ela vai ficar sangrando, tendo que usar uma fralda alguns dias por mês, vai ter cólica, vai ter dor de cabeça, não vai se sentir bem aqueles dias, e a gente precisa tirar um pouco essa ideia, né? Trazer a ideia de que o funcionamento do nosso sistema reprodutivo e a menstruação é um sinal de bom funcionamento dele, é uma coisa maravilhosa, né? E que vem para um bem incrível o dia que ela quiser ser mãe. Elas menstruam tão mal e a menstruação é tão difícil para elas que, enfim, às vezes a gente vai por uma atitude mais drástica de suspender aí por uns 6 meses a menstruação e reavaliar depois. Mas, na maioria dos casos, né, com as explicações, os tratamentos mais sintomáticos ali para cólica, para o inchaço, né, mudando um pouco questões na vida do dia a dia dela, né, perto da menstruação, comer mais leve, evitar sal, né, aumentar um pouquinho o exercício físico, ajuda muito a tirar a tensão pré-menstrual, né? Alguns alimentos também que ela pode usar ali, entre aspas, diuréticos, que vão ajudar, muita fruta, muita verdura, isso tudo pode ajudar a passar esse momento aí do mês que a incomoda, né? Todos os tratamentos que a gente pode usar para cólica menstrual, que hoje não tem sentido mais, né? Com a possibilidade que a gente tem de remédios, uma menina sofrer com cólica. Eu acho que existe toda essa questão feminista de que nós hoje temos um espaço no mundo que nós dividimos com os homens e que antes não era nosso, né? De trabalho, de formação profissional, de sucesso profissional em todas as áreas, mas eu acho que nós, mulheres, temos sempre esse desejo, né? São raras as mulheres que nunca tiveram. Isso é uma outra questão que a gente pode conversar com as meninas quando estão iniciando um namoro ou quando que a gente precisa explicar sempre, né, que nada do que elas não queiram que seja feito pode ser feito. Então, tá certo isso, tá certo aquilo. Às vezes vêm essas perguntas e eu sempre digo para elas que nada do que vocês não querem fazer tá certo. Claro. Então, você tem que ir até o limite que você acha que você quer. Você não pode permitir nada que você não queira. Né? E alergias também, basicamente isso. Depois disso, irregularidade menstrual, que também é comum e pode ser normal também, até o amadurecimento hormonal dessa menina, ela menstruar meio irregular ali por algum tempo. A gente marca ali uns 2 anos, né? A partir do momento que ela menstrua pela primeira vez, que é que ela deve começar a ciclar normalmente, assim, a cada 30 dias, etc. Ou então depois que ela faz 16 anos. Né? 16 anos é um momento onde ela já deve estar menstruando com mais normalidade. Então, basicamente, no dia a dia da ginecologia das adolescentes, são essas as questões mais comuns. Né? Da adolescente grávida, a gente tem que tomar vários cuidados, professor, assim, desde o ponto de vista emocional, porque para essa menina é uma mudança, enfim, radical na vida dela, né? Ela tem muitas dificuldades nesse momento de relacionamento com a família, de relacionamento com os amigos, de não querer mais ir para a escola, muitas vezes abandonar mesmo os estudos e não voltar mais, né? Então, enfim, é um momento complicado. E elas têm uma tendência a ter um pouco mais de patologias do tipo doença hipertensiva específica da gravidez, né, que pode gerar uma eclâmpsia, tal que a gente garanta, a pílula anticoncepcional é segura na adolescência, eu procuro não usar antes dos 15 anos, né, mas as meninas
com 16, por exemplo, hoje cada vez mais já tem vida sexual ativa e eu uso a pílula, porque eu acho que elas têm uma segurança maior com a pílula, mas eu insisto demais, professor, desde o início, no uso da camisinha, né? É bem difícil essa conversa, porque isso passa muito pelo poder do menino, né? Nesse momento aí da paixão, da imaturidade, as meninas muitas vezes ficam tímidas em exigir ou impedir que os meninos usem o preservativo, mas eu acho fundamental que a gente volte a falar disso, porque isso foi tão forte na minha adolescência, né? Na década de 80, foi o momento onde a AIDS cresceu no mundo, né? E os nossos heróis ali morreram de AIDS e morreram de overdose, porque as drogas também eram muito inseguras na época. E a gente tem essa memória muito forte. Essa geração nova não tem essa memória e tem uma memória de que a AIDS tem controle. E que essa questão do coquetel é salvador de vidas. Ah, se eu pegar, eu tomo coquetel. Não usam mais camisinha. E esse convencimento é um convencimento difícil, mas do meu ponto de vista, talvez o mais necessário e o mais importante que o ginecologista tem que fazer ali durante essas consultas, né? A hora que a gente percebe que ela está para iniciar a vida sexual dela, eu explico 20 vezes a mesma coisa, mas digo que a camisinha é a única que pode protegê-la, né, da doença incurável, que é o HIV, e de outras doenças também, que são muito danosas para a saúde dela, principalmente para a saúde reprodutiva. Aí a gente fala um pouco de HPV, de câncer de colo de útero. E, infelizmente, a história das nossas meninas é que elas iniciam cedo a vida sexual, principalmente aquelas de baixa renda, iniciam lá para os seus 12, 13 anos a vida sexual, pegam HPV ali, né, e vão morrer com 30, 35 anos de câncer de colo de útero, que ainda mata 7.000 mulheres por ano, todas elas jovens, né, porque a história natural desse tumor é uma história que acontece em mulheres jovens. Então, essa conversa talvez seja a mais importante que o ginecologista tenha que ter com as suas pacientes e é fundamental que a gente tente incansavelmente convencê-las a usar camisinha. E antes